E aí galera, graça e paz, meu nome é Thiago, eu tenho 14 anos, não aparento, né, mas tenho só 14 anos, entendeu? Eu tenho já há algum tempo, esses 14 anos que eu estou falando é de caminhada, eu estou com 29 anos e gostaria muito de compartilhar algumas coisas que eu tenho sentido. E esse canal é algo que a gente tem proposto no nosso coração, algo que o Espírito tem falado com a gente. Então, assim, dentro desse contexto, dentro de tudo que for falado aqui, eu quero que vocês saibam, primeiramente, é o Espírito Santo que está nos guiando. Eu hoje pertenço à Igreja de Cristo, primeiramente, e faço parte da denominação Centro de Adoração Tameon, lá de Cacoal. E a gente trabalha com uma visão, e essa visão é o Evangelho puro e vivo de Cristo. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, né? Não sei que hora que você vai assistir a gente, mas sejam mais do que bem-vindos a esse bate-papo, né? Ao que o Thiago acabou de dizer aqui, que é um compartilhamento de ideias e uma conversa bíblica, né? Vamos falar sim sobre algum fundamento teológico de assuntos, mas a nossa maior preocupação, a maior preocupação do Thiago, quando ele me convidou para mim estar conversando com vocês e montar esse canal, falar assuntos de relevância e importância, de assuntos com uma importância singular. Bom, primeiramente eu sou o Marco, eu estou recente aqui no estado de Rondônia, na cidade de Machadinho do Oeste. Eu tenho algum tempo de caminhada também, praticamente desde o meu nascimento. Os meus pais já me levavam para a igreja, mas eu tive o meu momento de conversão na minha adolescência, já perto da juventude, a minha primeira experiência de conversão, de lucidez do Evangelho, né? Foi ali 14, 15 anos, que eu realmente me decidi, que eu entendi o Evangelho e me decidi. Eu tenho 35 anos, um pouquinho... um pouquinho mais velho aí de idade, mas eu gostaria que vocês compartilhassem de todos esse nosso papo aqui, que vai ser de grande importância para todos nós. E é isso aí, galera. Curtam o vídeo, comentem, e que seja de edificação aí para vocês. Talvez você está vendo aqui esses instrumentos, mas para que esses instrumentos aqui? Isso aqui não é só para enfeite não, viu? Vai ter algumas chances aqui que a gente vai pegar o instrumento, tocar uma musiquinha para vocês, para dar uma animada aí legal. Beleza? É isso aí. Então galera, esse canal aqui ele já vem, eu acho que muito autoexplicativo com o nome, Igreja ou Corpo. E o primeiro assunto, dentro de muitos temas que temos propostos no nosso coração, e algo que Cristo tem dado para a gente, o Espírito tem ministrado para a gente, é falar sobre esses dois temas, que talvez hoje seja algo pouco aproveitado, ou algo que se perdeu no decorrer da caminhada de muita gente. E às vezes as pessoas identificaram a igreja por um local físico, e a gente vai mostrar para vocês aqui, ó, os parâmetros de construção, que a igreja é muito além de um local físico, é muito além de tudo que vocês podem imaginar, e muito além do que a gente imagina sobre a igreja, porque nós não somos donos de todo o conhecimento. Iremos usar sim respaldos teológicos para afirmar muita coisa, mas a nossa maior afirmação vai ser a palavra. É isso aí. Bom, gostaria de compartilhar uma passagem aqui com vocês, do Evangelho
de Mateus, no capítulo 18, e no versículo, no capítulo 16, e no versículo 18. Deixa eu achar aqui. Sim, toda essa passagem bíblica é aquela passagem que Jesus ele sai dos termos de Israel e vai para Cesareia de Filipe com os seus discípulos. E daí Jesus faz aquela pergunta, né? Quem o povo diz quem eu sou? E alguns falam, uns falam que você é um dos profetas, que você é o Elias e tal. Aí Jesus vai e pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, que é o mais à frente dos discípulos, ele não titubeia em responder: tu és o Cristo, o Messias, Machia, Filho de Deus vivo. Ele faz uma confissão muito tremenda aqui nesse texto. E aí Jesus ele fala com Pedro. No versículo 18, Jesus diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Por que eu li esse versículo? A gente não quer discutir aqui aquela questão da pedra, se Jesus disse, tu és o pedregulho, e sob essa pedra, não é essa a discussão, mas é justamente o que Jesus delega aí. Jesus ele delega algo a Pedro, fala assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, edificarei, ou seja, sobre essa confissão que você fez, eu vou edificar a minha igreja. O que a gente quer ressaltar aqui é a palavra igreja. Você quer falar alguma coisa disso? Então, um dos pontos que é muito importante a gente observar aqui, algo interessantíssimo, é sobre esta pedra eu edificarei esta igreja. E esta pedra era Pedro. É algo que eu observo muito claramente. Então aí é o primeiro aspecto que eu vejo quando Deus delega algo sobre a igreja. A igreja não é só o lugar físico como a maioria imagina. A igreja ela vai além disso. Eu já tenho algum tempo de caminhada. E dentro desse tempo de caminhada eu já tive em vários tempos. Vários tempos. Já trabalhei fora, trabalhei como barrageiro, então eu já viajei bastante. E eu aprendi uma coisa: nem sempre que é dentro dos tempos que Cristo habita. Muitas vezes ele nem lá não comparece, porque o Espírito Santo não vai comparecer num lugar que às vezes é muito mais enfeite, uma palavra que não foi ele que deu, e sim algo, eu arriscaria até dizer aqui, algo que a teologia mental e não uma teologia verdadeira foi passada para aquela pessoa. E dentro desse contexto eu quero afirmar uma única coisa dentro desse versículo: a igreja que estava sendo estabelecida ali éramos nós. A partir que nós fazemos a nossa confissão de fé, que nós assumimos que Cristo vai nos governar e que nós estamos dispostos a viver sob o governo de Cristo, viver o reino dele, é a partir de aí que nós passamos a ser igreja. E abre aspas para muitos outros assuntos, mas hoje é só um pouquinho da introdução do que esse canal vai falar. Aqui nós vamos trazer parâmetros teológicos, como o Marcos já disse. Aqui nós também vamos trazer muitos parâmetros que talvez seja até desconhecido para vocês. Parâmetros filosóficos também, porque não adianta a gente falar, a gente vai usar só teologia. A teologia ela é muito mais abrangente do que as pessoas imaginam. Na verdade, a teologia ela é anterior a Cristo e não posterior a Cristo. Então, estudar as coisas, as maravilhas que Deus fez é muito anterior à vinda de Cristo. É bem isso mesmo. Gente, existe muita confusão quando o assunto é igreja, né?
Porque a gente vive num tempo polarizado, as ideias polarizadas, ou é 8 ou 80, né? A gente vê aí na questão política, ou é 8 ou 80. E no meio, vamos dizer assim, na consciência religiosa é a mesma coisa, na consciência cristã, o pensamento ele está se polarizando dessa forma. Opa, vou querer. Então, aí quando você fala de igreja, a minha filha tem 3 anos de idade, ela passa na frente de uma igreja, ela aponta, uma igreja ali. Ali, ó, papai, é uma igreja. Olha a igreja do vovô, olha a igreja do papai, é assim. Por quê? Porque o prédio em si, com aquele modelo tradicional, com as janelas ali compridinhas e tal, aquilo ficou denominado como uma igreja. Mas como o Tiago falou aqui, né, Tiago? Que igreja vai muito mais além disso. Isso também não é uma proposta para dizer que aqueles prédios também não têm importância nenhuma. Porque tem pessoa que fala, se igreja só somos nós, então não vou para lá também não. Aí ou é o 8 ou 80. Então a gente tem, com o decorrer dos vídeos aqui, chegar a uma equação para a gente saber discernir, né, o bem do congregar junto e ter a consciência do que é igreja, que é algo dentro de mim, que é algo que está fundamentado dentro de mim, algo que nasce dentro de um cristão, quando ele recebe o Espírito Santo dentro do seu ser. A partir de então, a sua visão de mundo, o seu olhar para o próximo, a sua maneira de lidar com o seu trabalho, com o lugar que ele tiver, vai ser diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa. Então ele passa a ser sal da terra e luz nesse mundo, né? E não apenas alguém que frequenta um lugar e saindo daquele lugar não faz diferença nenhuma, né? Então a gente vai saber. Deixa eu pontuar algo aí que você falou. Eu falei agora um pouco de igreja, e dentro desse contexto há algo extremamente importante. O tempo hoje serve para fazer uma coisa que a gente não faz mais, algo que havia na igreja primitiva. Os irmãos se reuniam de casa em casa para poder comer e compartilhar do pão junto. Então hoje é necessário o tempo. O tempo hoje se tornou extremamente necessário, por um único motivo, porque é somente lá que o corpo se reúne, é somente lá que nós nos encaixamos como corpo. Porque ser igreja individualmente não te edifica, meu irmão. O Espírito Santo pode falar com você dia e noite, não vai te edificar, porque há parâmetros para edificação. E o corpo se edifica, e a igreja se edifica no corpo, porque cada um tem uma função específica. Eu posso ser igreja e posso ser o cara que tem a melhor palavra, que no caso vocês viram que é o Marcos. Entendeu? Mas dentro do corpo, eu vou encontrar o meu parâmetro, eu vou encontrar onde eu sirvo, aonde eu sou melhor aplicado. Lá eu vou saber se eu sou um dedo da mão ou se eu sou somente a ligação desse dedo. Algo que serve para unir, entendeu? Então, dentro do corpo, vocês vão entender a necessidade. Porque até nós comentamos há poucos dias atrás, eu e o Marcos, quando a gente já estava ansiando por esse primeiro vídeo, é que há um movimento hoje de chamado os desigrejados. Cara, essa questão de movimento desigrejado, cara, o que é isso? Fala pra mim, o que é isso? Desigrejado. Sendo que igreja já somos nós. O que é isso de desigrejado? Cara, você é desencorpado então, porque desigrejado não tem como. Me desculpa te falar. Se você é um desses movimentos dos desigrejados aí, me perdoe, meu irmão. Você é desencorpado, porque desigrejado você não é. Ou você nunca foi igreja, então me perdoe. Se você nunca foi igreja, você nunca vai ser corpo. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, que é algo que eu vou pontuar hoje, e a gente vai tratar disso durante aqui, às vezes, nós não sabemos quando, porque o conteúdo é muito grande, tem muitas ramificações, e eu e o Marcos já tivemos algumas conversas, nós não vamos pontuar somente o que nós estamos falando,
Nós queremos trazer pessoas de fora, pessoas que têm assim, uma concepção dessa visão nossa, além do que a gente vê, porque a gente tem que aprender também com os demais. Martinho Lutero fala uma frase que o pastor Rafa falou para mim uma vez e eu peguei ela para mim. Martinho Lutero fala que sempre que as escrituras me convencerem, eu me retratarei. E assim nós estamos dispostos a começar esse canal, porque nós não somos os donos da verdade. Com certeza não. E quando a escritura convencer a gente, meu irmãozinho, nós vamos vir aqui com a maior cara de pau, cara lavada, e vamos pedir desculpa para vocês. Porque esse é o ponto-chave desse canal. A gente quer fazer algo familiar, algo verdadeiro, e a gente quer expor aqui para vocês uma coisa chamada Evangelho. Exatamente. Ó, eu simplesmente caí de paraquedas aqui. Eu passei por experiência. Eu tenho pouco tempo de vida, pouca experiência, mas tenho experiência. E eu gostaria de compartilhar essas minhas experiências, essas minhas convicções, com você que está assistindo aí, para que você entenda que seguir o Evangelho não é apenas um estilo de vida que eu acho bonitinho. É legal, a igreja lá é legal, bacana, tem uma música bonita, eu sento lá tal, é confortável, eu me emociono. Não, é muito mais além, muito mais, tem que ser uma coisa bem mais intrínseca, né? Tem que partir de uma experiência real com o Senhor. É isso que o Thiago disse, que aí brota a igreja, porque a gente vai falar um pouco aqui do significado da palavra igreja, né? Que é além do prédio, que somos nós, uma assembleia de pessoas que pensam, que tem uma uniformidade de pensamento, né? Que tem uma comunhão de pensamento. É evidente que o joio está aí no meio, como Jesus disse, né? Que haveria o joio e o trigo. É inseparável, não tem como separar, só naquele dia que o Senhor vai separar. Mas que você possa enxergar isso em nós, e que isso possa também estimular a você que está assistindo a buscar esse tipo de experiência de fé, né? Que abre os horizontes da nossa visão, que abre a nossa forma de pensar e de ver e de tratar a questão da vida no Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a nossa introdução, entendeu? A gente vai explanar muitas coisas aqui dentro deste canal. E a gente gostaria que você que é cristão nos acompanhe. A gente vai abrir não sei como a gente vai fazer ainda, mas nós vamos abrir dentro dos comentários. Qualquer comentário que for feito, a gente vai estar aí procurando ler, a gente vai estar procurando abordar alguns temas que vocês procurem para a gente também. A gente vai abrir um meio de comunicação para a gente estar se comunicando com vocês. Mas o nosso propósito principal não é alcançar somente os já cristãos, os que já se dizem igreja. Nós queremos que esses que se dizem igreja entendam o que é igreja. E aqueles que não fazem ideia do que é o Evangelho de Cristo, comecem a conhecer através deste canal. Então, se você tem aquele amigo ali que gosta de beber aquela cervejinha no final de semana, comendo churrasco, fala pra ele que a gente faz isso aqui também. A gente come churrasco, só não toma cerveja, nós tomamos um tererezinho. Que aqui é bem quente, é Rondônia, não sei se vocês já ouviram falar. Tem um povo que costuma até dizer que para ir para o inferno, tem que fazer estágio aqui. Entendeu? Mas então, eu não estou fazendo estágio aqui não. Mas nós não estamos fazendo estágio não, a gente está tentando tirar um pouco desse povo aqui. Né? Então, galera, vamos por assim, vamos tentar focar um pouco. Antes de você sair falando mal do irmão, ou talvez você saindo falando mal da denominação, cara, para um pouco, pensa e reflete um pouquinho sobre o que é o amor de Cristo. E aí você vai começar, talvez quando você começar a entender um pouco de amor, você vai começar a entender o que é a igreja. É isso aí. Gente, é um prazer. Eu espero que você esteja conosco nos próximos vídeos. Entendeu? E é isso aí, gente. É um papo legal, um papo reto aqui. Só para dar um gostinho a vocês, vai ter vídeo que a gente vai tocar aqui, tá? Vou tocar uma música aqui para dar uma distraída, mas pense na sua vida.
qual a diferença que a minha existência nessa terra está fazendo? Será que eu estou fazendo a diferença? Ah, mas eu não sei fazer nada. Não. Dentro da sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, qual é a diferença que você faz? Pense bem, porque isso está totalmente ligado à questão do que é igreja, do que é ser igreja. E se você não consegue sozinho, aí que está a importância de você se ligar um pouco, né? Estar no meio de pessoas que professam a mesma fé, né? Para que você possa se desenvolver nisso. Dá importância a isso, né? Porque às vezes a vida passa muito rápido. Eu estou com 35 anos, estava conversando com a minha esposa esses dias, o Thiago, estava conversando com ela. Eu falei, meu Deus do céu, quando a gente se conheceu, eu tinha o quê? 26 anos, eu estou com 35 anos, parece que a gente casou ontem, né? Então, gente, a vida passa muito rápido, né? Pense nisso e fique com a gente aqui nos próximos vídeos. Você vai ser muito edificado. Ah, galera, é o seguinte, se inscreve no canal aí, se inscreve nesse canal, ativa o sininho. E outra coisa que é muito importante, não fica só no inscrever no canal e ativar o sininho não. Compartilha esse vídeo, cara. Sabe aquele cara lá do seu trabalho chato que te incomoda todo dia? Manda um vídeo pra ele. Quem sabe ele entende o que é igreja e começa a se relacionar com você como parte do seu corpo. É isso daí, galera. Tchau. Fica com Deus. Um abraço.